Um milionário muda a vida de menina que andava de muletas após sofrer grave acidente. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou ver todos os seus sonhos desmoronarem em um segundo? E se esse momento de dor fosse a chave para um novo começo, mas de uma forma que você nunca imaginaria? Essa é a história de Lívia, uma jovem com um futuro brilhante pela frente, até que uma tragédia inesperada a fez cair. Ela tinha uma vida plena, cheia de planos, aspirações e uma carreira promissora pela frente. Mas tudo isso foi destruído em um simples acidente. Um erro, um instante de distração, e ela se viu presa às muletas, incapaz de continuar perseguindo seus sonhos. Lívia não sabia, mas aquele momento de dor iria levá-la por um caminho totalmente inesperado. Ela, uma jovem talentosa, agora lutava contra a dor física e emocional, tentando lidar com a perda da vida que sonhava. Seus dias eram feitos de frustração e de um silêncio imenso que refletia a solidão de uma recuperação que parecia não ter fim. Mas a vida tem suas próprias maneiras de nos surpreender. Tudo começou a mudar quando ela conheceu Rafael, um milionário misterioso, que entrou em sua vida sem avisar. Ele não era como os outros homens de negócios com quem ela costumava lidar, ele tinha algo que atraía a atenção, algo em sua aura que parecia esconder segredos. Ao saber da história de Lívia, algo dentro dele se mexeu, e ele tomou uma decisão que mudaria o curso da vida dela para sempre. Rafael sabia que, por trás de uma jovem que agora usava muletas, havia uma história de superação, uma força que poucos eram capazes de enxergar. E, quando ele decidiu ajudar, não era apenas uma generosidade comum. Ele estava determinado a mudar sua vida de uma maneira profunda e surpreendente, algo que nenhum deles poderia imaginar. No entanto, esse gesto de bondade teria um preço. Segredos do passado estavam prestes a vir à tona. O que parecia ser apenas um encontro de duas pessoas comuns, logo se transformaria em algo muito maior. O destino de Lívia e Rafael estava mais entrelaçado do que eles jamais poderiam compreender. E à medida que os dias passavam, o que parecia ser um simples ato de generosidade se revelava cheio de mistérios, segredos e um inesperado laço que os uniria. O que eles não sabiam era que o que começava como uma recuperação física de Lívia seria a verdadeira porta para um confronto com seus passados e uma jornada de transformação. Como o destino de dois estranhos pode se cruzar de maneira tão intensa? Como uma simples ajuda pode virar o ponto de partida para uma história cheia de mistérios e reviravoltas? Prepare-se, porque o que vem a seguir é muito mais do que uma história de superação. Está prestes a conhecer um segredo capaz de mudar tudo o que você conhece sobre destino, coincidências e o poder de um simples gesto. A vida de Lívia havia se transformado completamente após o acidente. Ela não era mais a mesma menina cheia de sonhos e planos, sempre com um sorriso no rosto e pronta para enfrentar o mundo. A dor física que carregava não se comparava à dor interna que se tornará sua companheira constante. Sua vida se resumia ao som das muletas batendo no chão e aos olhares de pena de quem ainda não conseguia entender o que realmente ela estava passando. A recuperação física parecia ser a parte mais difícil. Lívia sentia-se impotente, como se, a cada passo que dava, fosse mais um lembrete de que algo havia sido arrancado dela. Seus amigos a visitavam, mas não havia muito o que falar. Eles eram como sombras de um passado distante, relembrando os momentos que ela agora não poderia mais viver. A solidão se tornava cada vez mais pesada. Foi então que, no meio de toda a escuridão, Rafael apareceu. Lívia ainda não sabia como ele havia chegado até ela. Talvez ele estivesse observando desde o início, ou talvez o destino tivesse agido em silêncio, conectando os dois de uma maneira que ela jamais poderia compreender. Mas o que ela sabia era que, desde aquele momento, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Rafael, um homem de negócios bem-sucedido e misterioso, parecia ter tudo o que qualquer pessoa desejaria: riqueza, influência e um estilo de vida que muitos sonhavam em ter. Mas havia algo em seus olhos, algo que não se podia ignorar. Ele parecia esconder algo, um segredo, talvez um peso que o acompanhava onde quer que fosse. O que ele queria de Lívia? Porque ele estava tão determinado a ajudá-la. Ele chegou até ela de uma maneira sutil, quase discreta. Um simples telefonema, uma oferta de ajuda que parecia mais um gesto de bondade do que uma proposta concreta. Lívia, desconfiada, não sabia como reagir.
Ela estava cansada de promessas vazias e de gestos de compaixão que logo se desfaziam. Mas havia algo em Rafael que a fez hesitar, algo que a fez dar uma chance ao desconhecido. Eu posso ajudá-la a retomar o que você perdeu, Lívia, disse ele em uma de suas conversas. Mas, antes de aceitar, preciso que me diga o que realmente quer da vida. Não o que você acha que quer, mas o que realmente arde em seu coração. Eu não sou um simples benfeitor, e, se você quiser minha ajuda, precisa confiar em mim. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Lívia. Ele não estava interessado em dar-lhe um simples dinheiro ou uma cura mágica para suas dores. Ele queria entender quem ela era. Mas, mais do que isso, ele parecia saber algo sobre ela que nem mesmo ela mesma sabia. E isso a intrigava. A princípio, ela hesitou, mas algo na sua voz, algo na maneira como ele falava, fez com que ela aceitasse. Não sabia se era por desespero ou se era apenas a vontade de acreditar em um futuro melhor. Mas Lívia se viu dizendo sim, permitindo que ele entrasse em sua vida de uma forma que jamais imaginara. O que ela não sabia, porém, era que Rafael estava envolvido em algo muito maior do que ela podia imaginar. O que parecia ser uma simples ajuda de um milionário para uma jovem mulher em dificuldade escondia segredos profundamente enterrados em seu passado. Segredos que, de alguma forma, estavam diretamente ligados à vida de Lívia. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a investir na vida de Lívia de maneira inesperada. Ele não a enchia de presentes caros ou promessas vazias, mas lhe oferecia algo que ela não sabia que precisava: um propósito. Ele a desafiava a pensar grande, a não se limitar pela dor e pela deficiência. Ele queria que ela visse além de suas limitações físicas. Ele acreditava no potencial dela, e não apenas como alguém que precisava ser salva, mas como alguém que podia transformar sua dor em força. Mas, à medida que os dias passavam, Lívia começou a perceber que havia mais por trás daquela ajuda. Rafael parecia conhecer demais sobre ela, sobre sua história e sobre os detalhes de sua vida. Ele sabia de seus medos, de suas inseguranças, e até dos sonhos que ela havia abandonado após o acidente. Como ele poderia saber de tudo isso? Ele não a conhecia antes daquele dia fatídico. Ou talvez ele soubesse mais do que queria admitir. Enquanto se aproximava de Rafael, Lívia começava a questionar o que ele realmente queria. Ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, alguém que parecia entender cada um de seus pensamentos. Mas será que isso era apenas a generosidade de um homem rico ou havia algo mais por trás disso? Algo que ele não estava revelando. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir. Rafael, por sua vez, estava começando a se apegar a ela de uma forma que ele não havia previsto. Ele começou a se sentir culpado por esconder a verdade. O que ele estava fazendo era mais do que uma simples ajuda. Ele estava manipulando as circunstâncias de uma forma que poderia mudar o destino de ambos. No fundo, ele sabia que, ao fazer isso, estava também lidando com seu próprio passado, um passado que o assombrava e que, eventualmente, teria que ser revelado. E assim, a história deles continuava a se desenrolar, marcada por mistérios e segredos, com o destino de ambos entrelaçado de uma forma que nem Lívia nem Rafael poderiam prever. A vida de Lívia começava a tomar um rumo inesperado. As visitas de Rafael se tornaram mais frequentes e intensas. Ele não apenas a ajudava fisicamente, mas também a desafiava emocional e mentalmente. Com cada encontro, ela começava a sentir uma esperança renascendo dentro de si, como uma chama frágil, mas poderosa, que se recusava a ser apagada. Mas, por mais que ela quisesse acreditar que ele estava ali apenas por generosidade, algo dentro dela dizia que havia mais naquela história. Cada conversa com Rafael parecia ir além do simples interesse de um milionário por uma jovem que estava passando por dificuldades. Ele sabia coisas sobre ela que ninguém mais sabia, até mesmo coisas que ela mesma havia tentado enterrar nas profundezas de sua mente. Como ele sabia sobre seus medos mais íntimos? Como ele conseguia tocá-la de uma maneira que nenhum outro ser humano tinha conseguido desde o acidente? Enquanto Lívia se perguntava sobre as intenções de Rafael, ele continuava a pressioná-la, fazendo-a questionar sua própria força e o que realmente desejava. Ele sabia que ela havia perdido a fé em seus próprios sonhos, mas ele não estava disposto a deixá-la desistir tão facilmente. Você está vendo sua vida pela lente da dor, Lívia, ele dizia sempre. Mas você tem mais dentro de si do que imagina. Eu vou te mostrar isso.
A relação entre os dois se tornava cada vez mais complexa. Lívia sentia uma conexão profunda com ele, mas também uma crescente desconfiança. Era como se estivesse se aproximando de algo perigoso, algo que poderia mudar tudo em sua vida. Mas ela não sabia o que era. Não podia compreender completamente as intenções de Rafael, mas algo em seu comportamento a fazia querer se entregar àquele novo caminho que ele estava tentando mostrar. Certa manhã, enquanto ela se preparava para mais uma de suas sessões de fisioterapia, Rafael a convidou para um almoço. Era algo comum, mas o tom de sua voz sugeria que havia algo mais. Ele queria conversar, não apenas sobre como ela estava se sentindo fisicamente, mas sobre sua vida. O convite, que à primeira vista parecia inofensivo, rapidamente se revelou como uma armadilha emocional. Lívia, há algo que preciso te contar, começou ele, com um olhar sério. Algo que você precisa saber, pois a partir de agora, nada mais será como antes. Suas palavras pareciam carregar um peso imenso, algo que estava prestes a ser revelado e que poderia transformar tudo. Ela o olhou com expectativa, mas também com cautela. O que você está querendo dizer, Rafael? Ele respirou fundo, e a tensão no ar ficou palpável. Eu sei que você tem dúvidas sobre minha ajuda, sobre minhas intenções. E, para ser honesto, eu não posso te culpar por isso. Mas você tem que entender que o que eu estou fazendo vai mudar a sua vida para sempre. Não apenas porque você precisa de ajuda, mas porque eu também estou preso a essa história. Lívia ficou em silêncio. Seus olhos buscavam respostas, mas Rafael parecia hesitar, como se as palavras que ele precisava dizer fossem difíceis demais para sair de sua boca. Ela observava atentamente, tentando entender o que ele realmente queria dizer, o que estava escondido em suas palavras. Eu não sou quem você pensa que eu sou, Lívia, ele continuou, agora com uma expressão de pesar. O que estou fazendo por você não é apenas um gesto de bondade. Há muito mais envolvido nisso, algo que conecta nossos destinos de uma maneira que você não pode imaginar. Lívia sentiu uma onda de confusão e medo percorrer seu corpo. Ela queria acreditar que tudo estava sendo feito por uma razão nobre, mas as palavras de Rafael estavam começando a quebrar a imagem de segurança que ela havia criado em sua mente. O que você está tentando dizer? Rafael se inclinou para a frente, seu olhar mais intenso agora. Eu não estou apenas ajudando uma mulher que sofreu um acidente. Estou ajudando a mim mesmo. O que você não sabe, Lívia, é que o seu passado e o meu estão mais entrelaçados do que você jamais poderia imaginar. Essas palavras soaram como um choque elétrico. Lívia sentiu seu coração acelerar. O que ele estava insinuando? O que poderia conectar os dois de maneira tão profunda? O que ele sabia que ela não sabia? Ela já tinha percebido que havia algo em seu comportamento que não fazia sentido, mas agora a verdade parecia mais distante do que nunca. Eu não entendo, Rafael, ela disse, com a voz trêmula. O que isso tem a ver comigo? Por que você está me dizendo tudo isso agora? Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para revelar algo muito doloroso. Porque você tem direito à verdade. E eu não posso mais esconder isso de você. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Lívia estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas antes que pudesse emitir qualquer som, Rafael se levantou de sua cadeira e começou a andar pela sala, com a mente claramente distante. Ele voltou a se virar para ela. Lívia, o acidente que você sofreu não foi um acaso. Não foi uma coincidência que você tenha caído naquele dia. A razão pela qual você está aqui hoje, enfrentando tudo isso, tem mais a ver comigo do que você imagina. Você estava sempre destinada a cruzar o meu caminho. E eu sou a razão pela qual você está aqui. Lívia não sabia o que pensar. As palavras dele eram enigmáticas, desconcertantes. Mas, de alguma forma, uma verdade estava começando a se revelar diante dela, e tudo o que ela pensava saber sobre sua vida estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O que Rafael estava escondendo? E como ele estava tão envolvido em seu destino? A jornada de Lívia estava apenas começando, e o futuro deles dois estava mais entrelaçado do que ela poderia imaginar. Lívia não conseguia tirar as palavras de Rafael da cabeça. Você estava sempre destinada a cruzar o meu caminho.
Aquela frase ressoava em sua mente de uma maneira quase obsessiva. O que ele queria dizer com isso? Como ele, um milionário que parecia ter tudo, estava tão profundamente envolvido em sua vida? Cada vez que tentava racionalizar suas palavras, mais confusa ela ficava. Algo estava errado, mas o quê? Nos dias seguintes, Rafael parecia se afastar um pouco, como se quisesse dar-lhe espaço para processar o que havia revelado. E, ao mesmo tempo, ele não parava de enviar mensagens, se oferecendo para ajudar com a fisioterapia e para acompanhá-la em suas sessões. Lívia não sabia o que pensar. Por um lado, ele parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar, mas, por outro, as palavras misteriosas sobre o destino a inquietavam profundamente. Após dias de silêncio, Rafael apareceu em sua casa novamente, com a mesma expressão séria que usará ao fazer sua revelação. Lívia estava no sofá, com a perna imobilizada, e a sala estava em uma penumbra tranquila, com a luz suave do fim da tarde invadindo pela janela. Quando o viu entrar, ela não conseguiu disfarçar a ansiedade. Rafael, eu não entendo. O que você quis dizer com isso de nossos destinos estarem entrelaçados? Sua voz saiu baixa, quase como um suspiro. Ela não sabia se estava preparada para ouvir o que ele tinha a dizer. Rafael se aproximou, se sentando na cadeira à sua frente, e seus olhos pareciam pesar sobre ela, como se estivesse avaliando a melhor maneira de se expressar. Ele olhou por alguns segundos para o chão antes de levantar os olhos e encará-la com seriedade. Lívia, você lembra do acidente? Daquele dia fatídico em que sua vida mudou para sempre? Rafael começou, sua voz grave, como se cada palavra tivesse um peso imenso. Ela sentiu, lembrando-se do momento doloroso, da dor que sentiu ao cair e da sensação de que sua vida estava se esvaindo. Eu também estive lá, Lívia. Eu estava no mesmo lugar que você quando o acidente aconteceu. E mais, eu estava observando tudo sem você saber. As palavras de Rafael cortaram o ar pesado da sala como uma lâmina afiada. Lívia sentiu seu coração bater mais rápido. Como ele poderia estar no mesmo lugar? Como ela nunca o viu? Ele continuou, e seu tom de voz agora estava mais suave, como se estivesse tentando amenizar a tensão. Eu sei que isso parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava lá, assistindo de longe, observando tudo, mas sem ter a coragem de intervir. O que você não sabe é que tudo o que aconteceu naquela tarde foi parte de um plano que está além de nossa compreensão. Lívia estava em choque. Sua mente não conseguia acompanhar o que estava ouvindo. O que ele queria dizer? Como isso poderia ser possível? Eu sou um homem de negócios, Lívia, mas meu envolvimento em sua vida não tem nada a ver com o interesse financeiro. Não estou aqui apenas porque você estava passando por dificuldades. O que aconteceu com você foi o ponto de virada para algo muito maior. Algo que eu tinha que esperar anos para que acontecesse. Não posso te contar tudo de uma vez, mas você precisa saber que a razão pela qual você está passando por tudo isso é porque o destino a preparou para algo grande. Ela olhou para ele, sem palavras. Seu coração batia descompassado, e seus pensamentos se chocavam, tentando entender o que ele estava dizendo. Eu não sei se estou pronta para ouvir mais. Rafael, você está falando de algo que parece um filme. Como assim você estava lá? Por que você não me contou antes? Rafael suspirou, uma expressão de arrependimento misturada com tristeza surgindo em seu rosto. Eu não podia, Lívia. Não antes de você estar pronta para saber. Não antes de entender que o que aconteceu com você não foi um acidente, não foi uma fatalidade. Foi algo necessário, algo que ia preparar você para o que está por vir. O que eu não contei é que há muito mais em jogo aqui, mais do que você poderia imaginar. Lívia ficou em silêncio, processando tudo o que ele estava dizendo. Cada palavra dele parecia mais uma revelação, um pedaço de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Eu não entendo. Como isso se conecta comigo, Rafael? Qual o meu papel nisso tudo? Ele a olhou com um olhar intenso e sincero. Você não é apenas uma mulher que sofreu um acidente. Você tem um propósito, Lívia. Você tem algo dentro de si que precisa ser descoberto. E o que você não sabe é que o seu acidente foi a chave para sua transformação. Foi o momento que ligou tudo, o ponto de partida.
Agora, você precisa acreditar que, embora tenha sofrido, você foi escolhida para um papel que poucos têm a oportunidade de viver. A mente de Lívia girava, e ela sentia um misto de medo, confusão e, de alguma forma, curiosidade. Rafael estava lhe dizendo coisas que ela não podia processar de imediato, mas o tom de sua voz, a seriedade em seu olhar, faziam com que ela soubesse que ele não estava mentindo. Mas, então, outra dúvida surgiu. E o que acontece agora, Rafael? O que eu preciso fazer? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Agora, ele começou, levantando-se e indo até a janela, olhando para o horizonte. Agora você precisa confiar em si mesma. Você precisa superar o medo que ainda impede de ver o que está à sua frente. Mas, mais do que tudo, precisa saber que o maior desafio de todos está por vir. O que você será capaz de fazer quando souber toda a verdade sobre quem você é e o que o destino preparou para você? Lívia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que esperar, mas algo dentro dela, uma pequena chama de curiosidade e coragem, começou a acender. Algo estava mudando, e ela não podia mais ignorar. O que seria esse destino? E qual o papel que ela tinha para desempenhar? Ela sabia que estava prestes a descobrir, mas não fazia ideia de como essa revelação mudaria sua vida para sempre. O peso das palavras de Rafael pairava sobre Lívia, tornando o ambiente ainda mais pesado. Ela sentia um turbilhão de emoções, a dúvida, o medo, a ansiedade. O que ele queria dizer com aquilo? Como o acidente que a deixou nas muletas poderia estar ligado a algo tão grande, a algo tão profundo? Mais ainda, quem era ela realmente para ter sido escolhida para algo tão grandioso? Ela não se via assim. Era apenas uma mulher comum, com sonhos, que agora parecia estar lutando para se reerguer. No entanto, Rafael tinha certeza de que havia algo mais dentro dela. Os dias seguintes foram confusos para Lívia. Ela tentava seguir sua rotina, mas tudo parecia sem sentido, como se tudo estivesse em movimento, mas ela ainda não conseguisse acompanhar o ritmo. As palavras de Rafael a assombravam. Ele tinha falado em destino, em algo maior, mas o que isso significava? O que ela tinha de tão especial? E o que ele queria dela? Foi numa tarde quente de terça-feira, após mais uma sessão de fisioterapia, que ela decidiu buscar mais respostas. Não podia mais viver na incerteza. Ela precisava saber a verdade. Não queria mais se sentir perdida. Então, decidiu procurar Rafael. Era agora ou nunca. Lívia o encontrou em seu escritório, o lugar onde ele passava a maior parte do tempo, aparentemente imerso em negócios e projetos. Ele estava sozinho, como sempre, com a expressão séria de quem lidava com questões importantes. Quando ela entrou, ele olhou para ela, como se já soubesse que ela voltaria, e fez um gesto com a mão para que se sentasse. Você não pode continuar se perguntando sobre o que aconteceu sem entender todo o quadro. Lívia, ele começou, sua voz calma, mas firme. Eu sei que tudo parece um sonho, ou talvez até um pesadelo. Mas você precisa ouvir o que vou te contar. Eu te devo isso. Você tem o direito de saber. Ela assentiu com a cabeça, mais uma vez com o coração batendo rápido. Agora era o momento. Ela estava pronta, ou pelo menos queria estar. As palavras de Rafael, apesar de misteriosas, ainda consumiam, e ela sabia que só saberia a verdade quando ele decidisse finalmente revelar tudo. Você lembra de quando a sua vida virou de cabeça para baixo? Ele perguntou, como se quisesse que ela relembrasse todos os detalhes. Ela fechou os olhos por um momento, lembrando-se do acidente, da dor, do medo. Eu estava lá, Lívia. E não foi apenas por coincidência. Quando o carro perdeu o controle e você caiu, eu estava no banco de trás. Fui uma das primeiras pessoas a chegar perto de você. Lívia abriu os olhos e olhou para ele, incrédula. Como assim? Ele estava lá? Ela nunca o viu. Eu nunca te vi, Rafael. Como você pode ter estado lá e eu não me lembrar? Ele suspirou e se inclinou para frente, olhando diretamente nos olhos dela. Porque eu não podia te mostrar quem eu realmente sou naquela hora. Não ainda. Eu sabia que o momento não tinha chegado. Mas o que você não sabe é que o acidente não foi uma fatalidade, nem uma simples coincidência. Não foi um erro. E sim,
Eu estava lá, mas mais importante, eu te conhecia de antes. O choque tomou conta de Lívia. Como assim, você me conhecia? Eu não lembro de ter te visto antes. De onde você me conhece, Rafael? Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Há muito tempo atrás, eu vi algo em você, Lívia. Quando você era apenas uma criança, eu estive perto de você, sem você saber. Seus pais, eles tinham um segredo. E esse segredo está diretamente ligado ao meu passado. Eu te conheço, sim, de muitos anos atrás, e o acidente, a sua queda, tudo isso foi parte de algo maior que estava prestes a acontecer. Lívia estava paralisada. Cada palavra que ele dizia parecia mais um golpe, mais uma peça de um quebra-cabeça que ela não conseguia entender. Eu não entendo, Rafael. Como você pode saber tanto sobre minha vida? Como você pode saber dos meus pais? O que está acontecendo? Eu sou apenas uma mulher comum. Rafael sorriu suavemente, como se estivesse tentando acalmá-la, mas os olhos dele estavam carregados de algo que ela não conseguia identificar. Você não é comum, Lívia. Nunca foi. Desde que você nasceu, seu destino estava traçado. O acidente foi apenas uma das chaves para abrir o que está guardado em você, algo que você nem imagina ainda. O que você vai fazer daqui para frente vai decidir como o futuro vai se desenrolar, e como a história que já começou vai terminar. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Rafael estava lhe dizendo algo grande, algo que ela não conseguia nem ao menos processar, mas seu coração, de alguma forma, parecia saber que ele falava a verdade. Algo estava mudando dentro dela, algo que ela não podia mais ignorar. Eu sei que você está confusa. E eu também sei que você não vai acreditar em tudo de imediato. Mas eu vou te guiar, Lívia. Você tem uma missão, algo muito maior do que apenas superar esse acidente. Você tem algo dentro de você, uma força que está só esperando para ser despertada. Você é a chave para algo grandioso, e o acidente foi apenas o começo de sua jornada. O que ele estava dizendo parecia impossível, mas o olhar dele era tão sério, tão determinado, que Lívia sabia que não podia mais fugir da realidade. Algo estava sendo revelado para ela, algo que ela tinha que entender. Mas o que? Qual era a missão que Rafael mencionava? E como ela, uma mulher comum, poderia ser parte de algo tão grandioso? Eu vou te ajudar, Lívia. Mas você precisa confiar em mim. O que estamos prestes a fazer vai mudar tudo. E eu preciso que você acredite em si mesma, porque o que vem a seguir não será fácil. Ela olhou para ele, a mente ainda turbilhonada, mas algo dentro dela estava se acendendo. Algo que ela não podia negar. E, pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu uma pequena chama de esperança acender dentro de si. A jornada de Lívia estava apenas começando, e ela não sabia o que a aguardava. Mas uma coisa era certa, sua vida nunca mais seria a mesma. O tempo parecia desacelerar quando Lívia deixou o escritório de Rafael, sua mente ainda cheia de dúvidas e questões sem respostas. Cada palavra dita por ele ressoava em seus pensamentos, como se tivesse sido gravada em sua alma. Ela não conseguia entender como tudo o que ele havia dito se encaixava na sua vida, mas uma coisa era clara: sua existência até aquele momento estava prestes a ser completamente transformada. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela olhou para o espelho. O reflexo que via não era apenas o de uma mulher que havia sofrido um acidente e agora se movia com muletas. Ela sentiu algo diferente, como se algo dentro de si estivesse prestes a despertar. Era como se Rafael tivesse tocado em uma parte de sua alma que ela mesma desconhecia. Ele havia falado sobre um destino, sobre uma missão, e aquilo ecoava em sua mente. Mas o que isso significava? Lívia não sabia o que fazer com a avalanche de informações que recebia. Ela tinha medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo, havia algo em seu interior que a impulsionava a seguir em frente. Ela não sabia se estava pronta para o que estava por vir, mas de alguma forma, sentia que não tinha escolha. Era como se ela estivesse sendo chamada para algo maior. Nos dias seguintes, ela tentou seguir sua rotina, mas a sensação de estar vivendo em um mundo paralelo não a deixava em paz. As palavras de Rafael, a revelação de que ela não era comum, e o fato de que seu acidente havia sido parte de algo muito maior, não saíam de sua mente.
Como alguém que mal conseguia lidar com a própria dor, poderia ser a chave para algo grandioso? E o que, afinal, ela deveria fazer com tudo isso? Foi então que Rafael ligou, como se soubesse exatamente quando ela estava pronta para dar o próximo passo. Sua voz era firme, mas havia uma suavidade que transmitia confiança. Lívia, eu sei que você está com muitas dúvidas, mas é hora de agir. Você está pronta para entender o que realmente aconteceu e qual é o seu papel nessa história. O que você vai fazer agora vai definir o que está por vir. Ela engoliu em seco. Não estava preparada para uma mudança tão drástica, mas sentia que não tinha outra escolha. Ela sabia que tinha que seguir em frente, se não para si mesma, pelo menos para entender o que estava acontecendo com ela. O encontro com Rafael foi marcado para a tarde seguinte. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Desta vez, ele a conduziu a um local diferente, longe do conforto de seu escritório, para uma reunião mais secreta. Eles estavam em um grande salão de conferências, rodeados por mapas e documentos, e a atmosfera era carregada de algo que Lívia não conseguia identificar, mas que a fazia sentir que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Eu vou te contar tudo, Lívia, começou Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. Mas antes, preciso que você saiba que o que vou te dizer vai mudar a maneira como você vê sua vida. A resposta para todas as suas perguntas está aqui, mas você vai precisar de coragem para aceitá-las. Lívia sentou-se, com as mãos trêmulas, mas tentando demonstrar confiança. Ela não sabia o que ele ia dizer, mas já estava determinada a ouvir até o fim. Rafael começou a revelar detalhes sobre o que realmente acontecerá no dia do acidente, sobre o que ele sabia e como, de alguma forma, ele já estava envolvido no destino dela antes mesmo de se conhecerem. As palavras de Rafael eram precisas, mas a complexidade de seus relatos era quase incompreensível para ela. A princípio, tudo parecia um emaranhado de coincidências, até que ele falou sobre os pais de Lívia. Seus pais, Lívia, não eram pessoas comuns. Eles tinham uma ligação profunda com uma rede de influências poderosas, algo que não era apenas local, mas global. Eles faziam parte de um projeto secreto que visava mudar o curso do futuro. E você, Lívia, tem algo dentro de si que foi transmitido a você através deles, algo que você não percebeu até agora, mas que, depois do acidente, começa a se manifestar. Ela engoliu em seco, sem saber o que pensar. Eu não entendo. Como isso é possível? Meus pais nunca falaram sobre nada disso. Eu sei, porque eles fizeram questão de esconder de você, para que você tivesse uma vida normal, uma vida longe disso tudo. Eles queriam que você fosse apenas Lívia, a mulher que você é agora. Mas o acidente foi a chave. Foi o que finalmente ativou algo dentro de você, algo que estava adormecido até então. Lívia sentiu o peso das palavras dele. Ela não sabia se estava ouvindo um conto de ficção ou se aquilo era verdade crua e nua. Mas o olhar de Rafael, a seriedade com que ele falava, deixava claro que ele acreditava piamente no que estava dizendo. Você precisa começar a entender o que tem em suas mãos, Lívia, ele continuou. Esse dom que você tem não é algo comum. Não é uma habilidade qualquer. É algo que vai permitir que você faça diferença, e não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Mas para isso, você precisa aprender a controlar e entender esse poder. E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Lívia olhou para ele, confusa e ao mesmo tempo intrigada. Ela não sabia como começar a processar tudo aquilo. Ela não se sentia poderosa, nem especial. Como poderia ser a chave para algo tão grandioso? Eu não sei se sou capaz de fazer tudo isso, Rafael. Eu só quero voltar a andar sem essas muletas, sem essa dor constante. Isso é o que mais me dói agora. Como posso lidar com algo tão grande quando nem mesmo consigo me curar por completo? Rafael olhou para ela com uma expressão de compreensão. Eu sei que isso tudo parece um peso enorme, mas, Lívia, o que você está passando agora é apenas o começo. Cada passo que você der para superar sua dor será um passo mais perto de entender seu verdadeiro potencial. O acidente, suas muletas, a dor, tudo isso não foi em vão. Você está mais forte do que imagina.
Só precisa acreditar nisso. As palavras de Rafael eram um alicerce que começava a dar forma a uma nova realidade. Lívia sentia que, de algum modo, ela estava prestes a entrar em uma jornada que jamais poderia ter imaginado, mas que, ao mesmo tempo, já estava predestinada. Ela tinha que dar esse passo, mesmo sem entender totalmente o que estava por vir. Uma coisa era certa: nada mais seria como antes. Lívia não conseguia parar de pensar nas palavras de Rafael. Cada encontro com ele a fazia sentir que estava desmoronando e reconstruindo sua vida ao mesmo tempo. A dor em suas pernas, as muletas que a acompanhavam em todos os lugares, agora pareciam representar apenas uma fração do que ela precisava enfrentar. A transformação que ela estava prestes a vivenciar era muito maior do que imaginara. Nos dias que se seguiram, ela continuava em seu ritmo habitual, tentando dar conta das pequenas tarefas cotidianas, mas seu olhar agora estava distante. Rafael havia dito que ela tinha algo dentro de si, algo poderoso, e isso estava cada vez mais claro em sua mente. Ela não entendia completamente, mas havia algo em seu coração que dizia que sua vida nunca mais seria a mesma. A dor física ainda estava ali, presente em cada passo que ela dava. No entanto, a cada dia, sentia como se algo estivesse mudando. Não era apenas o corpo que estava começando a responder ao tratamento, era algo dentro dela, uma sensação de despertar, de algo grande prestes a se revelar. Mas o que exatamente era isso? Na tarde de uma sexta-feira, ela se encontrou com Rafael novamente. O local era um pequeno café escondido em uma rua tranquila da cidade. Ele parecia mais sério do que das últimas vezes, e isso deixou Lívia ainda mais apreensiva. "Você está pronta, Lívia?" Ele perguntou, com um olhar penetrante, como se pudesse ver além das barreiras que ela havia erguido em torno de si mesma. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Não sei o que esperar, mas estou disposta." Rafael acenou com a cabeça e, antes que ela pudesse perguntar mais, ele começou a falar. "O que você sente agora não é apenas uma recuperação física, Lívia. O acidente foi a chave para desbloquear algo que você carregava dentro de si, algo que seus pais, por razões que você ainda não compreende, esconderam de você. Não porque não confiavam em você, mas porque eles sabiam que você não estava pronta." Lívia o olhou, com os olhos arregalados. "Esconderam de mim? O que meus pais tinham a ver com isso?" Rafael deu uma pausa antes de continuar, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Eles eram parte de um projeto secreto. Algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Seus pais estavam envolvidos com um grupo que estudava habilidades especiais em pessoas como você. E sim, você possui algo único, algo que faz parte dessa pesquisa." Ela estava atônita. Como assim ela tinha habilidades especiais? Como isso era possível? Seus pais sempre haviam sido pessoas comuns. Eles não tinham nada de extraordinário, ou pelo menos era o que ela pensava. Mas as palavras de Rafael estavam começando a fazer sentido, de uma maneira desconcertante. "Isso não é um sonho, Lívia. Não é uma história fantástica", continuou Rafael. "Eu sei que tudo isso parece irreal, mas é a verdade. Você está aqui porque, sem saber, já fez parte disso. O acidente foi o que despertou tudo o que estava adormecido em você. Sua dor, suas limitações, tudo isso faz parte de um processo maior. E você vai precisar aprender a controlar isso para descobrir seu verdadeiro propósito." Lívia tentava processar tudo o que estava ouvindo. Sua mente girava, como se um turbilhão de emoções e dúvidas a envolvesse. "Mas, o que eu faço com isso? Como posso controlar algo que não entendo?" Rafael sorriu com leveza. "É por isso que estou aqui, Lívia. Para te ajudar a entender. Eu sou seu mentor agora. Você não está sozinha nessa." Ele fez uma pausa, e seus olhos se suavizaram, como se estivesse escolhendo as palavras certas para o momento. "Sua jornada não será fácil, mas ela será essencial. Você tem um propósito, um papel a desempenhar, e enquanto você não aceitar isso, vai continuar se sentindo perdida. Não se trata apenas de andar sem muletas, mas de encontrar quem você realmente é." Lívia sentiu um aperto no peito. As palavras dele eram desafiadoras, mas havia algo de profundo nelas que ressoava em sua alma.
Ela nunca havia se sentido importante ou diferente, mas agora, diante de Rafael, ela se via no centro de algo muito maior. Sua vida não era mais uma simples sequência de dias, com dor e limitações. Era uma jornada. Você me disse que eu tenho algo dentro de mim. O que é isso exatamente? O que meus pais esconderam de mim? Rafael olhou para ela com seriedade, e por um momento, o silêncio preencheu o espaço entre eles. Eu não posso te dar todas as respostas ainda, Lívia. Mas vou te mostrar o caminho. Eu sei que você tem medo. Isso é normal. O medo é uma das maiores barreiras que enfrentamos quando tentamos descobrir quem realmente somos. Mas o medo não pode mais te paralisar. Lívia sentiu uma onda de ansiedade, mas também uma força crescente dentro de si, algo que ela nunca imaginara sentir. E o que exatamente eu preciso fazer? Primeiro, você precisa se permitir acreditar. Acreditar que tem um propósito. Segundo, você vai precisar passar por um processo de treinamento para entender suas habilidades e aprender a controlá-las. Esse processo vai testar seus limites, Lívia, mas te fortalecerá. Ela olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Ela sabia que não poderia voltar atrás agora. Sua vida havia mudado de uma maneira que ela não conseguia compreender completamente, mas as palavras de Rafael estavam começando a acender uma chama dentro dela. Eu vou tentar, disse Lívia, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Eu preciso entender tudo isso. Rafael sorriu, um sorriso de alguém que sabia que havia começado a jornada de alguém muito maior do que ela mesma poderia imaginar. Você vai conseguir, Lívia, porque agora, você sabe que não está mais sozinha. E sua jornada está apenas começando. Os dias que se seguiram àquela conversa com Rafael foram um turbilhão de emoções para Lívia. Cada manhã, ela acordava com a sensação de que sua vida estava finalmente tomando um rumo, mas ao mesmo tempo, sentia o peso do desconhecido sobre seus ombros. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, principalmente a parte em que ele lhe dizia que algo dentro dela precisava ser despertado, e isso exigiria um treinamento que a testaria de maneiras que ela jamais imaginara. A primeira parte desse treinamento começou em um espaço isolado nos arredores da cidade. Rafael a levou a uma mansão antiga e imponente, cercada por uma floresta densa, um lugar onde o mundo exterior parecia distante. Ali, no silêncio da natureza, Lívia se prepararia para os desafios que a aguardavam. Lívia, aqui você vai aprender a controlar o que está dentro de você, disse Rafael no momento em que ela entrou na casa. O som dos seus passos ecoava pelas grandes paredes de pedra, criando um ambiente de tensão e expectativa. Este é um lugar seguro, mas também o mais difícil de todos. Você precisará ir além dos seus medos. Estar pronta para não apenas caminhar sem as muletas, mas para descobrir a força que nunca imaginou possuir. As palavras dele soavam como um enigma, e Lívia, que sempre fora muito racional, agora se via diante do imponderável. Ela olhou para suas muletas, que ainda estavam penduradas ao seu lado, e sentiu uma estranha mistura de alívio e medo. Ela sabia que não estava apenas superando uma limitação física, mas algo muito maior, algo que estava dentro dela, mas ainda escondido. Nos primeiros dias, o treinamento de Lívia consistia em tarefas simples, mas com um propósito profundo. Ela começou com exercícios de respiração e meditação, tentando se conectar com algo além da dor e das limitações que sempre definiram sua vida. Rafael a guiava com paciência, mas também com uma firmeza que exigia disciplina e foco. Você precisa aprender a se libertar da sua mente, Lívia, ele dizia, observando-a concentrada. A mente é o maior obstáculo que você enfrentará. Seus pensamentos podem ser mais limitantes que qualquer muleta física. Lívia não compreendia completamente o que ele queria dizer com isso, mas tentava seguir suas orientações. Quando ele pedia que ela se concentrasse, ela tentava bloquear qualquer pensamento negativo, qualquer lembrança da dor que sentirá durante o acidente. Mas, por mais que se esforçasse, uma parte de sua mente sempre voltava àquele momento angustiante, quando sua vida mudou para sempre. Foi então que Rafael a conduziu a um campo de treinamento, onde ela se viu diante de uma série de obstáculos. O primeiro desafio era simples: caminhar até o outro lado do campo sem as muletas. O chão estava irregular, repleto de pedras e raízes expostas, e o medo de cair parecia paralisá-la. Você tem que acreditar que pode,
Rafael disse, observando-a de longe. Acredite que seu corpo é mais forte do que você pensa. Com um suspiro profundo, Lívia deu o primeiro passo. Sua perna ainda doía, e ela sentiu a fraqueza, mas o olhar de Rafael, distante mas firme, a fez continuar. Cada passo parecia mais seguro, e a dor, embora presente, começava a perder o poder sobre ela. Quando finalmente chegou ao outro lado, sem cair, ela se sentiu mais forte do que jamais imaginara. Rafael a cumprimentou com um sorriso discreto. Esse foi apenas o começo. O que você fez não foi uma superação física, foi mental. Você começou a entender o que precisa mudar dentro de você. O treinamento aumentava de intensidade, e cada desafio parecia mais difícil que o anterior. Mas algo em Lívia estava mudando. Ela não só estava ficando mais forte fisicamente, mas sua mente começava a aceitar que ela era capaz de realizar o impossível. A cada novo exercício, ela via um pouco mais do que Rafael queria lhe mostrar, o verdadeiro poder que estava escondido dentro dela. Um dia, no entanto, ela enfrentou o maior desafio de todos, um teste que a faria confrontar não apenas seus limites físicos, mas também seus maiores medos e inseguranças. Rafael a levou até um local isolado, uma caverna no meio da floresta, onde ela teria que enfrentar a escuridão total. O objetivo era simples, mas aterrorizante: caminhar dentro da caverna sem nenhuma fonte de luz, usando apenas sua intuição para guiar seus passos. Este é o seu teste final, disse Rafael, com um tom grave. A escuridão vai representar seus medos, suas dúvidas e inseguranças. Você vai precisar confiar em si mesma, porque, lá dentro, você estará sozinha. Não há luz, não há nada que possa guiá-la. Somente você e sua coragem. Lívia hesitou, o medo apertando seu peito. Ela havia superado muitas coisas nos últimos dias, mas a ideia de entrar na escuridão, sozinha, sem saber o que a aguardava, parecia insuportável. Porém, algo dentro dela a empurrou para frente. Com o coração acelerado, ela entrou na caverna, sentindo a umidade no ar e o som de suas próprias respirações ecoando nas paredes ao redor. A escuridão era absoluta, e, por um momento, ela pensou em desistir. Mas, então, ela lembrou das palavras de Rafael: você precisa confiar em si mesma. Passo a passo, ela foi avançando, guiada apenas por sua intuição, e algo incrível aconteceu. À medida que avançava, a escuridão começava a perder seu poder sobre ela. Ela não estava mais sozinha, pois sentia uma força crescente dentro de si. Algo que não vinha de fora, mas que estava profundamente enraizado em seu ser. Ao sair da caverna, Lívia estava diferente. Ela havia enfrentado seus medos e dúvidas, e pela primeira vez, realmente acreditava que poderia superar qualquer obstáculo. A jornada de autodescoberta estava apenas começando, mas ela sabia que estava mais preparada do que jamais poderia imaginar. Rafael a aguardava do lado de fora, com um sorriso satisfeito. Você fez isso, Lívia. Você enfrentou os seus medos. E agora, você está pronta para o que vem a seguir. Ela olhou para ele, sentindo uma nova força dentro de si. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava pronta para o próximo passo. E, mais importante ainda, estava pronta para ser quem realmente nasceu para ser. Lívia estava à beira de uma nova transformação. Tudo o que ela havia aprendido nos últimos meses parecia finalmente estar se encaixando. A força dentro de si, a confiança que ela começava a desenvolver e, principalmente, sua crescente independência, estavam moldando a mulher que ela sempre sonhou ser. Mas ela ainda tinha uma grande dúvida que a consumia: qual era a verdadeira razão por trás da ajuda de Rafael? Ele sempre parecia saber exatamente o que ela precisava, quando ela precisava, mas o que ele ganhava com isso? Era apenas bondade ou havia algo mais profundo por trás de seus gestos? Naquela tarde, depois de mais uma sessão de treinamento intenso, ela se viu sozinha no jardim da mansão, refletindo sobre tudo o que havia vivido. O ar fresco da primavera, as flores coloridas ao seu redor, pareciam contrastar com a inquietação que estava tomando conta de sua mente. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre, mas ainda não compreendia o que. Foi quando Rafael apareceu, silencioso, como sempre, e se sentou ao seu lado. Ele não disse nada no começo, apenas olhou para ela com um olhar profundo e enigmático. Lívia sabia que ele estava esperando algo,
mas ela não sabia o que. Depois de alguns minutos de silêncio, ela não pôde mais conter sua curiosidade. Rafael, ela começou, sua voz um pouco trêmula. Eu preciso saber. Por que você tem feito tudo isso por mim? Eu ainda não entendi. Qual é o seu verdadeiro interesse? O que você está esperando em troca? Ele a observou por um momento, com seus olhos misteriosos que pareciam entender mais do que qualquer palavra poderia expressar. Finalmente, ele suspirou e falou, sua voz suave, mas com uma carga de emoção que ela não esperava. Lívia, você não sabe, mas a sua história está mais conectada à minha do que você imagina. Eu nunca quis que você soubesse, não de imediato. Mas chegou o momento. E eu vou contar tudo. Ela olhou, seus olhos cheios de surpresa e confusão. Rafael continuou, agora com mais firmeza. Há muitos anos, eu estava em uma situação parecida com a sua. Não fisicamente, mas emocionalmente, estava perdido. Eu tinha tudo que alguém poderia desejar: dinheiro, poder, influência. Mas algo faltava. Eu estava vazio. Quando você sofreu aquele acidente, algo despertou em mim. Eu vi em você algo que eu perdi há muito tempo: a coragem de recomeçar, a esperança de que a vida ainda podia ter algo a oferecer, mesmo após as quedas. Lívia sentiu uma onda de compreensão, mas ainda não sabia se aquilo era o suficiente para justificar as ações de Rafael. Ele parecia sincero, mas ela não sabia o que esperar de alguém como ele, com tantos segredos escondidos. Você pode achar que é só uma coincidência, que sua história está apenas me inspirando. Mas há mais. Eu conheci alguém muito importante para mim, anos atrás. Ela era talentosa, determinada, cheia de vida, e teve um destino muito semelhante ao seu. Ela sofreu um acidente, e depois disso, nunca mais foi a mesma. Eu vi no seu rosto, quando você entrou aqui pela primeira vez, a mesma expressão de dor, a mesma luta. Quando eu a conheci, eu estava em um ponto de não retorno. Mas ela me deu uma razão para viver, uma razão para ser alguém melhor. Mas ela se foi. E não pude salvar a vida dela. Lívia sentiu um nó na garganta. A cada palavra de Rafael, ela entendia mais sobre o que ele estava tentando dizer. Ele não estava apenas sendo generoso. Havia uma dor profunda em seu passado, uma perda que o havia moldado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Era uma dor que ele carregava, que ele nunca superou completamente, e agora, ele estava tentando corrigir um erro que o perseguia. Você está tentando me salvar de algo que aconteceu com ela? Lívia perguntou, com a voz embargada. Rafael olhou para ela com os olhos marejados. Sim. Quando você caiu naquele acidente, eu soube que tinha uma chance de redimir meu passado, de dar uma chance a alguém como você, para que você não fosse consumida pela dor como eu fui. Eu não posso voltar no tempo e corrigir o que aconteceu com ela, mas você é a minha oportunidade de fazer as coisas certas, de salvar a vida de alguém que tem o mesmo potencial, a mesma coragem que ela tinha. Lívia se sentiu tomada por um turbilhão de emoções. A dor e a tristeza que ela sentia agora eram incomparáveis com as de antes. Rafael não estava apenas ajudando-a porque queria vê-la bem. Ele estava ajudando-a porque, de certa forma, ele a via como uma chance de redenção para um erro irreparável em seu próprio passado. E isso fez com que ela se sentisse, de algum modo, conectada a ele de uma maneira que jamais imaginara. Você não precisa carregar esse peso sozinho, Rafael. Eu não sou a sua chance de consertar o que aconteceu. Eu sou alguém que, assim como você, precisa aprender a viver com as suas dores e a seguir em frente. Eu não sou um substituto para o que você perdeu, disse Lívia, com um sorriso suave, mas firme. Rafael ficou em silêncio por um momento, e então, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Não foi um sorriso largo, mas um sorriso genuíno, cheio de gratidão. Você está certa. Mas, às vezes, para curar nossas próprias feridas, precisamos ajudar os outros a curarem as delas também. E você, Lívia, já me ensinou muito mais do que eu poderia ensinar a você. Aquelas palavras ecoaram no coração de Lívia de uma maneira profunda. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas agora ela não estava mais sozinha. E, de alguma forma, sabia que ela e Rafael tinham algo a compartilhar. Uma história de redenção,
de cura e de novos começos. Lívia olhou para o horizonte, sentindo o vento suave no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava pronta para o futuro. A manhã estava luminosa, o sol brilhando de forma intensa no céu azul, como se estivesse acompanhando um novo capítulo da vida de Lívia. Ela se olhava no espelho com um sorriso confiante. O reflexo era de uma mulher diferente daquela que entrou na mansão de Rafael meses atrás. Uma mulher que acreditava que seus sonhos haviam sido esmagados e que a vida jamais seria a mesma. Mas agora, ela estava pronta para abraçar a vida de frente, sem medo do que o futuro poderia lhe reservar. Durante todo esse tempo, ela não só curou o corpo, mas a alma. A jornada que começou com dor e limitações a levou a descobrir sua força interior, uma força que nem ela sabia que possuía. Ela havia encontrado sua verdadeira essência, aquela que se escondia sob a dor, a tristeza e as cicatrizes físicas e emocionais. O acidente que a deixou com muletas havia sido um divisor de águas, mas o que veio depois, a conexão com Rafael, havia sido a chave para a transformação. Mas agora, naquele momento, ela sabia que sua jornada estava prestes a mudar novamente. O vínculo com Rafael, tão forte e único, estava prestes a se redefinir. Ambos haviam curado algo no outro, e estavam prontos para seguir em frente, para recomeçar de uma forma que os unia, mas também os libertava. Rafael se aproximou lentamente da porta do quarto de Lívia, como se já soubesse que aquele seria o momento crucial. Ele não estava mais preocupado com a redenção de seu passado. Ajudar Lívia o fizera entender que a verdadeira cura não estava em salvar os outros, mas em permitir que eles encontrassem sua própria força para salvar a si mesmos. Lívia, ele disse, com sua voz suave, mas cheia de uma firmeza inesperada. Hoje é o dia em que você deixa de ser minha responsabilidade. Hoje, você começa a escrever sua própria história, sem depender mais de mim. Eu fiz o que pude, mas agora você tem que seguir seu caminho. Lívia o olhou, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Rafael havia sido seu pilar, o homem que lhe mostrou que havia mais na vida do que ela imaginava. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava caminhar sozinha. Ele sempre seria uma parte importante de sua vida, mas sua jornada estava sendo construída por ela, não por ele. Eu entendo, Rafael. E eu sou grata. Mas você não precisa se preocupar. Eu aprendi mais do que imaginei. Eu não sou mais aquela garota perdida. Eu sou Lívia, e agora eu sei o que preciso fazer, ela respondeu, com um sorriso genuíno e uma segurança que ela nunca pensou ser possível. Ele sorriu de volta, seus olhos cheios de orgulho e compreensão. Eu sei. E tenho certeza de que vai fazer coisas incríveis. Você tem mais força do que imagina. Era a hora de dar o próximo passo. Lívia havia recebido ajuda, mas agora, o poder para mudar sua vida estava em suas mãos. E ela estava pronta para assumir essa responsabilidade. A dor, o medo e as limitações haviam ficado para trás. A mulher que ela se tornará era a mulher que ela sempre deveria ter sido. Rafael olhou para ela pela última vez antes de sair, e ela percebeu que, naquele momento, ele não estava mais ali apenas como um mentor ou alguém que tentava resgatar algo perdido. Ele estava ali como um amigo, alguém que a ajudou a descobrir o poder que ela tinha dentro de si, alguém que acreditava nela. E isso era o suficiente. Os meses que se seguiram foram uma nova jornada para Lívia. Ela se dedicou ao seu trabalho, e suas habilidades cresceram a cada dia. Com o apoio dos novos amigos que fez ao longo do caminho, ela conseguiu não só recuperar a confiança, mas se tornar uma mulher bem-sucedida, respeitada por sua determinação e força. Sua vida não estava mais focada em suas limitações, mas em suas possibilidades. E, por mais que ela tivesse construído tudo sozinha, ela sabia que havia algo maior em sua história. Rafael, com sua generosidade, havia sido a faísca que acendeu a chama de sua transformação. Mas agora, ela estava no controle. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, mas também não dependeria mais de ninguém para seguir em frente. Em um jantar simples, mas significativo, Lívia e Rafael se encontraram uma última vez. Eles não precisavam de palavras para entender o que o outro sentia. O que haviam vivido juntos era mais do que suficiente. Eles tinham se encontrado no momento certo, quando ambos mais precisavam. Eles haviam se curado mutuamente, e agora, cada um seguia seu caminho, com o coração mais leve e a alma mais cheia.
Você está pronta, Lívia? Rafael perguntou, com uma voz suave. Ela olhou para ele com um sorriso tranquilo, a resposta já estampada em seu rosto. Sim. E obrigada, de coração. Você não tem ideia de como mudou minha vida. Rafael sorriu, como se soubesse que era o momento certo. Eu apenas a ajudei a enxergar sua força. O resto veio de você. E assim, Lívia deu o passo final para sua nova vida. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora, ela os enfrentaria com a coragem que sempre esteve dentro de si. Porque, ao final, a verdadeira força não vinha do que os outros faziam por ela, mas do que ela mesma era capaz de fazer por si mesma. A jornada de Lívia estava apenas começando, mas agora ela estava pronta para caminhar sozinha e, mais importante, para viver sua própria história, com a liberdade de ser quem ela sempre foi. Chegou até o final? Comente Mansão, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.